partir de agora, aqui na sua rádio Max FM, começa o programa Mulheres. Apresentação, Rita Augusta. Alô? Não. Aí foi? No meu? Não, no outro. Alô, alô, vocês estão escutando? Alô, alô, vocês estão escutando? Será que agora vai? Parece, deixa assim a vinheta aí. Deixa assim a vinheta. Será que agora vai? Gente, acho que foi. Nós não vamos nem botar a vinheta de entrada, tá? E nós vamos começar. Vamos lá. O grande convidado desta noite é o doutor Garotão, especialista, doutor em vida, doutor em amor, Olha só, doutor tia. em esforço, o nosso grande jornalista, doutor em hip hop, poeta, escritor, palestrante Neto Rossi. Vamos ver. Neto, por favor, entre, se apresente e aí nós vamos começar do jeito que der.
Vamos ver se o meu áudio tá... Vamos testar o áudio primeiro? Vamos, Porque vamos. nem evento, Mas som, tô com fé, som... vai com fé. Vamos ver. Ah, tá ok. Tá ok o som, né? Ah, então beleza, pessoal. Então... Aqui tá tudo no improviso, né, Ritinha? Tá tudo no Tá no improviso. improviso. Deixa eu ver como é que tá saindo aqui na live aqui. Acho que a câmera fica em você, como é que faz? Depois, Duda, você tem que mudar a câmera, às vezes pra ele, às vezes pra mim, tá? Ela muda. Ela muda, Tá certo, então. Bom, pessoal, boa noite a quem tá acompanhando aí. Desculpa pelo atraso, eu mandei na minha lista de perrengues. transmissão aqui, o pessoal começou a perguntar, cadê, Neto? Não tô conseguindo acompanhar. Aconteceu que a gente tá aqui aprendendo todo mundo junto, na verdade, né? A ligar o microfone, a ligar a mesa. E quem mexe com som aí sabe que não é fácil. A gente tá com uma operadora de som aqui também, que tá se virando nos 30 mas ela é ali, nova, coitada. ela tá aprendendo Mas ela tá ali nervosa, tentativa e erro, desesperada. Falei, calma, vai dar tudo certo no final. Rita, obrigado, é uma satisfação enorme estar participando aqui do programa com você. Pra mim é uma honra, não é só uma satisfação. Neto, fala um pouquinho de você, se apresenta, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo te conhece, mas como depois a gente vai compartilhar, vai chegar a sua fala a muita gente que não te conhece. Então eu quero que você fala um pouquinho de você, onde você nasceu, que você veio pra cá, como foi sua infância, como é sua família, quanto tempo você mora em Cotia, como é que foi a sua vida. Fala um pouquinho. Eu vou ficar interrompendo você toda hora, tranquilo, mas manda bala. Vou falar rapidinho então. Eu nasci no interior de São Paulo, em Assis, né? Perto do Paraná já, sou quase pé vermelho. Mas eu me considero cotiano, porque eu vim pra Cotia com 2 anos, 3 anos de idade. Me criei em Cotia, no Jardim Leonor, Jardim Central, ali a região da Vila São Joaquim, onde acontece a nossa festa da Congada de São Benedito. Cresci ali naquela vila, onde moro até hoje, né? Já morei em outros bairros, mas nunca saí de Cotia, né? Então eu me considero cria de Cotia mesmo, vi Cotia crescendo do jeito que tá hoje. Eu lembro que na minha época de moleque, assim, a gente não imaginava ver prédio em Cotia, e hoje é o que a gente mais vê, né? Porque era uma cidade muito pacata, tanto é que a gente falava que morava em Cotia, o pessoal falava, no interior, né? No interior, mas nós somos interior. Geograficamente não é, mas é assim, o clima, o aspecto da cidade, né? Era muito aquele vilarejo mesmo, onde todo mundo conhecia todo mundo. Então eu vi que Cotia crescendo de forma desordenada. Mas eu vejo hoje como um privilégio morar em Cotia. O único problema é se você mora em Cotia e tem que ir para São Paulo. Mas se você mora em Cotia e faz as suas coisas, tem seu trabalho, suas atividades em Cotia, gente, nós temos muita sorte. Também eu concordo com você, eu tenho essa mesma visão. E cresci aqui, estudei aqui, hoje trabalho aqui, inclusive, dentro do jornal do Coticia, né? Quem me acompanha aí sabe. E é onde eu pretendo ficar aí, até quando Deus quiser. Até a Globo te contratar. Minha filha nasceu aqui, né? Ela é cotiana mesmo, de raiz, nasceu no hospital de Cotia. Super Laurinha. Né? Então, e assim, não tenho o que reclamar. A gente tem os problemas aqui na cidade, mas eu não tenho o que reclamar, não, porque eu gosto muito da cidade de Cotia, viu? Eu amo essa cidade de paixão mesmo. E aí? Que mais? Estudei, fez ensino médio aqui? Sim, fiz ensino médio aqui em escola pública. Eu comecei a estudar em escola particular, né? No Mário Chamber, quando não era faculdade ainda, era só escola. Minha mãe era professora de educação física, portanto eu era bolsista lá na escola. Mas aí foi onde eu comecei onde vai entrar o assunto nosso aqui, que é dependência química, né? Sobre dependência química especificamente e todas as coisas em volta. Eu comecei a usar droga dentro da escola particular, né? O pessoal fala assim, droga associa a periferia. Mas como foi? Né? Alguém te ofereceu droga dentro da escola? Ou você viu alguém fumando maconha? Começou pela maconha? Não. Você começou na cocaína? No lança-perfume. No lança-perfume e maconha e álcool, os 3 juntos. Eu comecei a usar droga na minha viagem de formatura do primeiro, na época que falava, era o primeiro colegial, que hoje é o primeiro ano do ensino médio, né? Fomos para Angra dos Reis, Paraty, fomos lugares chiques aí, né? Bacana e tal. Fui com a galera da minha turma, da minha sala, e tinha uma galerinha ali, uma meia dúzia ali, que já usava uma droga, né? E eu tava junto com eles, já tava meio que... Eu era pichador.
Eu comecei a, a pichar, né? Então, na pichação, eu comecei a ter uma proximidade, assim, com algumas pessoas que usavam algum entorpecente ou outro e tal. Mas a droga mesmo, quando eu fui usar de fato mesmo, foi nessa viagem de formatura, onde eu chapei a primeira vez, E né? tudo com produtos que os caras tinham levado. Com drogas que os E caras tinham assim, levado. foi junto com o que a gente fala, junto com os Playboy. Eu comecei a usar droga com Playboy. Com um cara que não ia na biqueira pra comprar uma bucha de maconha. O cara comprava logo de quantidade grande, sabe? Não era... Então eu comecei a usar em grandes quantidades. Né? Era muito lança-perfume, era muita maconha, era muita bebida. E ali eu comecei a gostar, meu. Comecei a gostar. E aí fui indo, né? Aí foi na viagem de formatura, tal, primeiro colegial, no repeti. O primeiro ano de ensino médio, né? Primeiro colegial, eu repeti de ano, porque já tava, né? Nessa vibe aí. E quando eu fui fazer pela segunda vez o primeiro colegial, eu fui expulso do Mário Chamber, da escola onde eu era bolsista. Que você aprontou? Porque eu estava usando uma droga, uma química, né? Um líquido químico chamado benzina, dentro da sala de aula. Eu e mais 2 colegas. Aí eu apaguei assim dentro da sala, eu desmaiei assim em cima da carteira. Eu acordei com o inspetor chamando eu e mais os 2 para a sala do diretor. E tinha câmera na sala. Tinha nem como eu como eu falar que era inocente, sabe? Coisa. E o que te levou? Assim, tipo, durante a aula, por que você e os colegas? Por que durante Meu, a gente aula? já não queria saber mais de nada, né? Eu gostei tanto da droga. Eu tenho que falar isso porque... Esse é o problema da droga. A droga, se ela fosse ruim, ninguém usava, né? Então, assim, eu gostei. Exatamente. Eu gostei daquela brisa que a droga me deu. Ela me deixava em outra realidade, assim, sabe? E eu me tornava uma pessoa diferente, mais comunicativa. Eu percebia que eu conseguia até mais amigo. Eu falei, ué, o negócio é bom. Não, eu tô falando de uma maneira que no começo é assim, né? Mas depois a gente sabe que a coisa vai indo para outros caminhos. Eu já falo aqui. Tanto é, né? Já falei, fui expulso, né? Não preciso nem Agora, é interessante a gente constatar que não foi numa escola pública. Então, Foi isso numa que eu escola gosto de ressaltar, particular né? de nível. Que as pessoas associam, né, droga e periferia, droga e escola pública. Não, foi dentro de uma escola particular de renomada, né? No nível Rio Branco aí, na época era Claro. pelo menos, né? Então, aí eu fui expulso, meu. Eu fui convidado a me retirar, mas eu não pude falar, não quero aceitar o convite. Não teve alternativa. Aí fui expulso aí pra decepção da minha mãe, né? Porque, poxa, pensa, ela trabalhando ali, dentro da escola particular, dando aula. Ela sabia que você estava usando droga? Ela ficou sabendo quando eu fui expulso, na verdade. Ela acho que ela suspeitava, ela nunca chegou a falar, pelo menos eu não lembro. Eu tinha 15 anos, né? Então, de 15 para 16 para ser mais exato. Mais ou menos, 16 anos. E era uma escola tão boa que você saía do colegial, né, do ensino médio já com o pé na faculdade, assim. Era uma escola muito boa e o sistema de ensino era muito bom. E para minha mãe foi o primeiro desgosto, né? Vieram os outros, mas esse foi o primeiro. E aí, só que olha pra você ver, Rita, você que tem essa parte aí mais da astrologia, tudo, da astrologia. espiritualidade e tal, você acredita na força do pensamento, né? Com certeza. O meu pensamento naquela época, quando eu comecei a usar droga, era o seguinte, Rita, eu não estou com os meus amigos do bairro aqui, eu quero estar com eles usando droga. E meu pensamento era muito forte neles. Porque, querendo ou não, eu estava com meus colegas da escola, de uma outra classe social que não era a minha, sabe? Eu queria estar no meu bairro, ali na periferia, onde eu sempre morei, e com os meus amigos ali, sabe? E meu pensamento me levou para lá. Eu fui expulso e fui parar na escola do meu bairro. Que é a escola São Joaquim, Vila São Joaquim. Tá. São Joaquim 2, que é no Leonor. E ali, meu... E aí você fez o que os playboys tinham feito com você. Você introduziu os seus colegas de lá nas drogas. Os lá já tava, né? Aí eu só... Ai, que horror, a gente ri pra não chorar. Não, gente. mas é verdade. Eu entrei no primeiro dia de aula, eu entrei na sala, tinham 3 lá nas últimas carteiras, cortando com uma tesourinha, enrolando maconha dentro da sala. E com quem que você acha que eu vou fazer amizade? Com eles. E os professores não falam nada? Não fala, né? Quando fala, sabe que não vai adiantar muita coisa, né? Meio que virou uma coisa meio que normal. Tinha aluno que ia com baseado na orelha dentro da escola, enrolado, como se fosse cigarro, sabe? Sei. E entrava na aula, tipo, vai falar o quê? É a tranqueira, né, da vila, assim, que a gente fala, tipo, ninguém mexia, tinha até medo de mexer, né? Sei. E eu me envolvi com esses caras, eram meus amigos, e fiz amizade com eles, tudo.
E ali eu fui conhecendo outras drogas, né? Foi ali onde eu conheci a cocaína, que foi a droga que me levou pro buraco. Eu não falo nem pro fundo do poço, que fundo do poço ainda tem água, né? Foi pra lama mesmo. E ali eu cheirei, quando eu experimentei a cocaína pela primeira vez, eu até parei de fumar maconha. Porque eu falei, putz, essa droga me deixa legal. Essa aqui, pra quem tá nos ouvindo e não conhece, a cocaína, ela te deixa... ela te deixa acelerado, ela te deixa mais... de euforia, que você é o dono do mundo. Exatamente. E combinou, dialogou muito com a minha característica, porque eu sou um cara mais agitado, né? Eu sou um cara mais comunicativo e tal, social. E a cocaína potencializou essa minha característica. E eu falava, nossa, eu quero ela pra minha vida. Tem muita gente que eu já ouvi falar que usa a coca para ela tirar inibições, que a pessoa é tímida, ela de repente ou não sabe como se expressar. Tem gente que cheira uma fileirinha de coca para ir para uma apresentação de trabalho. Não, e o cara fica 3 horas falando se deixar, meu. Os caras ficam... Esse é o perigo da droga. Esse é o perigo, porque ela te dá uma potência tão grande que você fala, putz, preciso dela para continuar assim. Não é o meu caso esse, porque eu já era um cara já espontâneo, já comunicativo. Ele só, como eu disse aqui, ela potencializou isso mais ainda. Eu me sentia mais eu com ela, com o efeito dela, né? Só que aquela coisa, né, Ritinha, o efeito da droga passa, né? E quando passa, vem... rápido. A cocaína depende da quantidade que você usa e depende da, entre aspas, qualidade da droga. Tem isso também, né? Tem uma que tá muito misturada. Tem uma que é muito misturada, outra é mais pura, tal. Então, depende muito, né? É relativo. Mas, assim, passa. E quando passa o efeito da droga, a brisa, né, que a gente fala, vem uma depressãozinha, sabe? Vem aquela sensação de, poxa vida... Minha vida tá... Você começa a lembrar da sua vida. Porque realmente a droga é uma fuga. Quando você usa a droga, você não está mais dentro da sua própria realidade. Você sai da realidade. Você coloca uma máscara, né? Quando você cai na realidade de novo, você se dá conta que além de ser uma merda, você ser um bosta, pra falar português claro, tá? Você... ficou pior ainda por causa da droga, porque você perdeu uma série de referências e você perdeu o seu futuro. Quando você tá dentro da droga, você não tem futuro. Tinha os problemas, assim como todo mundo tem dentro da família, a gente sempre tem esses problemas familiares, enfim. E eu tinha alguns problemas ali que eu enfrentava que eu não gostava, eu não aceitava, e a droga me libertava um pouco disso, né? Por algum momento eu conseguia fugir dessa minha realidade que eu não gostava dela, não aceitava ela. E a droga me trazia um outro mundo, assim. Você conseguiu acabar o ensino médio nessa escola? Na escola pública. Sim, pública. Não, terminei normal. Eu era amigo dos professores, né? Eu sempre fui um cara do bem, Rita. Por incrível que pareça, a gente fala assim, usou droga e o cara era do mal. O cara virou... Eu conheço gente... Nunca. Eu sempre fui um cara de boa, assim, sabe? O coração aberto, todo mundo. Eu tinha droga, eu dividia com todo mundo. Eu vendi droga uma época. Né? A gente veio conversando no carro, né? Você comprava de um fornecedor e distribuía Isso, tinha um cara lá que era o fornecedor, assim, o patrão, né, que a gente fala, e eu comprava dele uma quantidade, comprava não, ele me dava uma quantidade e dessa quantidade fazia ali as minhas porções, né, e tinha uma quantidade que eu pagava para ele do que eu vendia, uma outra quantidade ficava 70% para ele e 30% para mim, algo assim, né. Era mais para alimentar um comércio, alimentar o teu negócio. E ali, vamos supor, eu vendia 100 pinos de cocaína. Dos 100, 70 era dele e 30 era meu. Dos 30, 300 reais. Né? Vamos colocar assim, dinheiro. Eu não pegava em dinheiro, eu cheirava os 30. Porque eu tava vendendo droga não pra falar assim, bancado, pagar de, eu sou traficante, eu sou o cara que agora sou embaçado, olha lá, correntona de ouro. Eu nunca me apeguei a essas coisas, né? Eu vendia justamente pra alimentar o vício. Pra eu ter o que cheirar. Pra eu não ter que tirar nada de dentro da casa da minha mãe, que passou várias vezes pra minha cabeça, tirar um televisor de dentro de casa, um aparelho, alguma coisa. Não, nunca tirei, porque eu tinha essa, né, alternativa de ter uma outra fonte para alimentar o meu vício. E a tua mãe? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Mas super ela é mais diferente, nova? mais nova, 4 anos. Tá. Minha irmã é tipo um ET, né, meu? Ela nem parece que é desse mundo, é tão tranquila que ela é, sabe? E ela não te ajudou? Ela ficou minha irmã brigou com você? Minha irmã, ela sempre se preocupou comigo, né? Mas não tinha muito o que fazer, na verdade, né, Rita? E tua mãe fazia o que nessa altura do campeonato? Ó, pra você ver, né? Coisa de mãe, né? Foi até interessante se perguntar. Minha mãe, ela pediu as contas da escola, ganhava bem nessa escola, viu? Pra abrir um comércio lá na casa dela.
Mas porque para ganhar metade do que ela ganhava, ficar mais né? perto de Pra você? ficar mais perto de mim. Pra saber com quem que eu tava andando, pra saber que horas que eu tava indo, que horas eu tava voltando. Coisas de mãe, né? Querer saber. Mas no começo eu tinha medo dela. Assim, medo dela saber. Mas chega uma certa altura que a gente Você já perde não... as inibições. Não, acaba Você tudo. perde a vergonha na cara. Eu não fazia igual. Hoje em dia a gente vê muita gente, né? A molecada aí usando droga no meio da rua, no meio de todo mundo. Isso eu não fazia, né? O que eu fazia, eu usava droga sim, mas eu usava ou dentro da minha casa, ou se eu estivesse na rua, eu ia num canto, num triozinho, no mato, ou escondido em algum lugar. Eu não usava droga no meio do povo. Isso aí eu tinha vergonha, assim, E né? aí, quando você se formou, você foi fazer o quê? Trabalhar? O que você foi fazer? Quando me formei. Quando terminou o ensino médio, né? Não, eu sempre trabalhei no comércio da minha mãe, né? Ela Tá. abriu o comércio lá, eu já fui um monte de coisa lá. Já foi sorveteria, já foi lanchonete, já foi até marcenaria. E aí, quando era marcenaria, eu tirava cola. Ó, pra você ver como é que é, né? Eu tirava Crack cola. alguma vez? Crack, eu só fumei crack, misturado com maconha. Tá. Mas foram poucas vezes. Mas. Não, quando eu cheirei a cocaína, eu não queria saber de outra droga. O meu negócio era cocaína mesmo, cocaína e álcool, né? E, enfim, aí eu trabalhava no comércio assim. Eu trabalhava no comércio lá, vendia sorvete, vendia lanche, vendia as coisas. Só que eu vendia droga ali também. Aproveitei e falei, pô, quando eu comecei a traficar, né? Vendia ali também. Né? A gente chamava ali o bairro não tinha biqueira na época, era neutro, né, que a gente falava, então eu tinha autorização para vender. Eu vendia ali, então eu fazia dois tipos de comércio ali. Autorização, você quer dizer, os É que tem os caras lugares das drogas certos, né? que Tem controlam o território, mais ou menos, tem o território. tipo, se eu fosse no Leonor, por exemplo, eu não podia vender ali, que ele já era, De já alguém. tem de alguém. Agora, onde eu moro, que é o Jardim Central, hoje eu não sei mais, mas na época pelo menos não tinha, era neutro. Então eu tinha autorização para ver. E eu aproveitava que eu tava ali no comércio, tinha um movimento, meus amigos, aí o pessoal conhecido vinha ali e tal, E a vendia. sua mãe, como é que ela via isso? Eu vendendo, ela não via, né? Mas ela desconfiava que eu ficava bebendo ali com eles. E juntava uma galerinha bem da pesada, assim, sabe? Então minha mãe sabia quem era aquelas figuras ali, né, meu? Então figura manjada já da vila, né? E, meu, eu sempre morei sozinho, né, Rita? Eu moro hoje na mesma casa que eu morava nessa época, né? Eu sempre morei sozinho e minha casa era um laboratório, mano, de Você não droga. morava com a sua mãe, então, nessa altura mais? Quando eu comecei a usar droga, depois de uns 2, 3 anos, eu comecei a ter muita briga com meu padrasto, né? Ah, tá. E briga feia, né? Briga de, por exemplo, eu querer matar ele. Eu cheguei a pegar faca, e, tipo, o negócio era feio, né? Isso quando você estava drogado? Quando eu tava drogado. Tá. Ou não, também. Quando você tava- eu tava ação também. Quando você tava ação Porque, assim, ele é meu padrasto desde os 2, 3 anos de idade. Mas ele me criou. É. Só que na minha defensiva, quando ele vinha dar sermão, alguma coisa, eu falava, você não é meu pai. Você tá falando o que pra mim? E ele tem um temperamento muito complicado também, né? E aí nosso gênio não se batia. Aí pronto, meu. Aí ele vinha pra cima, ia pra cima dele, eu apanhava dele direto. Aí ele perdia o controle. Eu não julgo ele pelo comportamento dele. Tanto é que depois que eu parei de usar droga, teve uma cena muito bonita, que foi quando ele veio me pedir perdão. Aquilo me deixou... Nossa, isso Porque você emociona. pensa, aquela pessoa, ele é uma pessoa super carrancuda, assim, sabe? Fechado, sério, Ele correto. vinha pedir perdão pelo que ele fez, sabe? Então, poxa, hoje eu me dou bem com ele, converso sempre com ele mora com a minha mãe até hoje, né? A gente tá sempre junto, conversando e tal. Mas naquela época não tinha diálogo. Eu não queria ouvir sermão dele, nem de ninguém. Então eu tinha. Aí por conta desses episódios de briga e tudo mais, eu fui morar nessa casinha que é nos fundos, né? Uma casa separada, mas fica nos fundos da casa da minha mãe. Quantos anos você ficou nesse lero-lero? 7. 7 Dos anos. 15 aos 22. Tá. É. Aí o que aconteceu nos 22? Aí eu parei, né? Por quê? Aí. O que te motivou, o que te levou a parar? Ô, Porque Rita, eu vou essa é a contar. pergunta do $1 milhão, porque esse é o pulo do gato que a gente tem que passar para as pessoas. Deixa eu ver se tem alguma. Deixa eu ver se tem alguém comentando alguma coisa aqui, Ritinha. Que tem, o pessoal tá querendo. Posso mandar só um abraço que o pessoal tá assistindo aqui? Lógico, por favor. O pessoal, ó, a Michele tá assistindo aqui. A Michele e o Éder, que são do grupo Das mães e pais que lutam. Ô, Michele, eu preciso de você aqui. Já falei aqui pro Neto que eu quero você aqui. Aliás, eu já tinha falado pro Éder também. O Almério Barbosa, poeta, tá aqui na live também. Ô, Almério, O quero ver suas Almério poesias. é um legal pra entrevistar. Você não entrevistou ele ainda não, né? Não conheço ele. Ah, não conhece? Não. Tem que entrevistar ele, mulher. Oh, Tem que... com o Almério, certeza. E o Almério tem... Ele esteve na dependência química por 17 anos.
Ele tem uma história muito legal também, Almério, viu? quero te conhecer, tá? E pra você É que, ver, na pô, verdade, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu moro aqui desde 98, comprei o terreno em 94. Só que eu trabalhava em São Paulo, então eu só dormia em Cotia. Todas as minhas coisas eram em São Paulo. Aham. Só quando eu me aposentei que eu comecei a ter mais contato. Mas aí me ofereceram, eu estava aposentada, um trabalho em Curitiba. Aí eu fui para Curitiba, morei um tempo lá. Então, só quando eu me aposentei de verdade é que eu comecei a me envolver nas coisas de Cotia, na política, ajudamos a fundar o coletivo Mulheração e tudo mais. Então, por isso que eu não conheço muita gente, sabe? E por falar nisso, a Cris tá aqui, ó, pelo perfil do Mandato Coletivo Feminino. Cris, A Cris boa tá aí noite, assistindo querida. a gente. Quanto tempo, hein, Cris? Tá sumida, hein? Ele Saudade. perguntou de você Perguntei hoje, de você viu, no Cris? carro. O Alex Reis tá aqui, o Alex Reis que ainda colocou Netão do Influência Positiva. Ele me conhece, mas faz muito tempo mesmo, porque o Influência Positiva foi meu grupo de rap. Ai, que meu legal. segundo grupo de rap, durou 10 anos. Aham. E a gente cantava muito em Cotia, nossa, qualquer festa que tinha a gente tava cantando. O irmão dele foi nosso DJ, Sei. o Apolônio. Aí tá aqui, eu quero mandar um abraço pra Cláudia, minha vizinha, o Almério já falei, o Alex da Força tá sempre Alex, participando oi. com a gente aí. O Maurício lá do 21 tá aqui com a gente, o Buiú. A doutora Lilian, minha amiga Lilian. Você conhece a Lilian? Acho que não. Não, quem é? Lilian? Lilian Chaves. Lógico que eu conheço a Lilian, tá. estuda na minha casa. Ah. Lilian, querida, um beijo grande. Tá aqui Muita também. saudade de você, viu? Hoje tem aula Eu não- do Super Renato. Não conheço ela pessoalmente, mas a gente tem uma sintonia Não, muito Lilian, bacana. Lilian, por favor, vamos nos ver. Eu morro de saudade de você, querida. O Fábio Freitas, Nossa, Freitas, Super Fábio. que também tem uma história. Eu não, eu já conheço entrevistei o o Fábio só Fábio, meio já. de rede social. Ele me conhece É. também. Aliás, uma vez falaram pra mim, Fábio, que você não gostava de mim, tá? Mas eu gosto de você do mesmo jeito, tá? Fábio Freitas tem uma história muito legal de superação também. O Éder, eu falei do Éder não, né? O Éder, Falou o Éder do você Éder. já Eu entrevistei o entrevistou Éder. aqui também. O Éder que é um cara que é um Cadê minha irmãozão que eu tatu? tenho aí. Cadê minha tatu? O Éder Tatu. A Rosa Nadler, a Michele. Ai, Rosa, A Rosinha beijos. tá sempre junto também. E a Michele falou que vem sim, hein? Participar, Oi, hein? Michele, obrigada, querida. E entrou aqui agora o Vavá Oliveira, que é um outro que eu vou te indicar pra entrevistar. Tá bom. Artesão de Cotia, artista plástico, que, olha, ele tem trabalhos espalhados por todo o estado de São Paulo, quase o Brasil inteiro. Ele faz o quê? Qual é Ele a... faz escultura, ele faz a carro alegórica, ele faz um monte de coisa. Trabalha com gesso, ele faz de tudo que você Sei. imaginar. Ele mora no Monte Santo ali, tem no quintal dele, ali da casa, ele tem uma exposição que ele sempre deixa ali pra criançada. Podemos voltar pra sua história? Ou você Vamos não lá, tá é que eu querendo tava- contar? é que eu eu tô- acho que ele não tá querendo contar, Não gente. é que eu tava Ele lendo não quem tá tava querendo na contar. live aqui, pô. E eu gosto muito, que são as pessoas que sempre me acompanham. Então eu tenho um enorme carinho por todos E eles aqui. provavelmente tem muita gente que não são os que te acompanham, que vão passar a te acompanhar. Legal, Rita, legal. E onde nós paramos? Nós paramos em você, por que Por você que eu teve a parei? motivação pra parar? Então, é uma história bem maluca, né? Eu comecei a namorar uma menina, vou falar o nome dela aqui, né? Mas não tem problema, não é? Adriele. Comecei a namorar a Adriele. E a Adriele me conheceu, eu tava no meu bolso com uns 15 pinos de cocaína, né? E a família dela era bem complicada, assim, tipo, eu falei, e eu comecei a gostar dela, né? Eu falei, cara, não vai dar certo eu com ela se eu continuar usando droga. Então ela, vamos colocar assim, que ela foi a primeira motivação prévia, assim, pra eu querer parar, porque eu queria dar certo com ela. Só que se eu continuasse na droga, não ia dar certo. Antes de encontrar com ela, você não teve um momento assim que você dizia, puta, se Preciso eu parar. conseguisse parar isso... Vários. Mas quando eu fui detido, por exemplo, fui 2 vezes detido, né? Pra delegacia com droga. Quando eu tava lá dentro da delegacia, eu falei, não quero mais. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu vou ficar preso. Que não sei o quê. Putz, a pessoa ir preso. Meu Deus do céu, eu tinha medo de ser preso, né? E eu pensava assim, quando eu sair daqui da delegacia, eu vou parar com tudo. Dia seguinte, tá usando de novo. Então faltou alguma coisa ali, mas sempre vem esse chamamento de consciência, né? Esses alertas, assim, sempre vem aquela voz suave, olha, melhor parar. O Só que o teu anjo chama a Adriele. Sempre. Aí a Adriele apareceu na minha vida, essa menina apareceu na minha vida, eu fui casado com ela. Aí, beleza, aí eu fui, passei umas noites na casa dela, e na época a mãe dela não tava na casa, ela tava com as 2 irmãs mais novas e uma tia, né? A tia era responsável por elas. E, na casa dela começou a acontecer uns baratos estranhos à noite, Rita. É uma história meio de filme de terror, assim, mas... a gente ia dormir, a casa dela era grande, assim, extensa, né? E era forro de madeira, A gente apagava a luz pra dormir e começava a ver uns barulhos no forro. Tipo de pessoa andando, né?
Falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu, rato não é. Pomba não é. Só se precisasse 80 quilos, porque eram uns barulhos que começava, tipo, da cozinha. E vinha andando. E atravessava. Aí as meninas acordavam. E a tia dela era evangélica, já abria a Bíblia e começava a rezar em voz alta. E as meninas, tipo, olhando pra mim e eu com mais medo que elas. Mas você não estava usando quando você estava com ela, não, então? ali eu ainda usava. Mas naquele momento eu não era E ela loucura sabia, minha, não. Era ela barulho sabia mesmo, que todo você mundo usava. ouvia. Ela Sabia. E eu falava... Ela nunca quis usar junto com você? Não. Ela falava pra eu parar, ela tentava dar uma força. Aí naqueles barulhos eu falava, pô, eu não tô muito louco, porque tá todo mundo ouvindo, né? Se só eu estivesse ouvindo, eu ia falar, pô, isso aqui é efeito da droga. Eu tô bem louco, né? Aí começou. Mas, Rita, isso foi durante uns 4, 5 dias. O que eu fiz? A minha mãe sempre foi espírita, né? Kardecista. Religião que eu sigo até hoje. Eu falei, mãe, é o seguinte, meu... Eu nunca botei muita fé nesse trem de espírita aí, não. Mas na casa da Adriele tá acontecendo isso. Eu falei assim, sabe o que você faz? Vai no centro espírita, leve esse problema pra lá, pra ver se faz algum tipo de trabalho espiritual pra casa, né? Falei, puta, eu vou, né, meu? Lógico. Porque aquilo lá era muito, Rita, era Nossa, muito assustador, meu. Impressionante. E daí tinha noite que era um barulho de salto alto. Parecia que alguém tava desesperado tentando encontrar saída. Aí no dia seguinte subia lá no forro, não tinha vestígio de nada. Nada, de bicho, nada. Tava limpinho, meu. Falei, meu, esse negócio, tem alguma coisa estranha acontecendo. Com certeza. Aí fui, Rita, no centro espírita, pra ajudar a casa. Tá. Né, lá. Falei, pô, vou lá, né? Levei o endereço da casa, tudo. Mas daí, a pessoa que me atendeu, o Altair, eu lembro de todos esses detalhes. Ele ouviu a história da casa, mas ele começou a perguntar de mim, sabe? Aí eu comecei a falar da minha vida pra ele e tal. Menina, quando eu fui ver, o tratamento voltou pra mim. Comecei a falar da minha vida, da minha dependência química, que eu queria parar, mas estava com dificuldade, tal. Ele me deu o cartãozinho pra fazer um tratamento na casa, fui assistir palestra. No salão. Esse dia tinha umas 150 pessoas no salão. Fica perto do ginásio esporte. Na casa hoje chama Atitude de Amor. Na época era Sociedade Espírita de Cotia. Rita, eu entrei, fiquei lá no final. Eu tava, hoje eu tô fortinho e tal, mas eu era sugado. Vou te mostrar uma foto minha, você vai se assustar. Eu era magro, magérrimo. Só pó, pele e osso, né? E ali eu fiquei sentado ouvindo, Rita, nesse dia, um palestrante chamado Bruno. Não conheço ele até hoje, mas lembro o nome dele, mora em Carapicuíba. Ele fez a palestra, mas toda a palestra dele, que durou 1 hora, foi voltada para mim. Tudo que ele falava, tocava no meu coração. E do nada eu comecei a chorar ali dentro. E chorava. Falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Rita, daí depois de uns dias, o barulho na casa parou. Eu comecei a colocar mais na minha cabeça que eu queria parar de usar droga. E comecei a colocar na minha cabeça que eu queria entender esse negócio de espiritismo, essa maluquice aí. Rita, eu fiquei tão curioso que eu comecei a fazer curso dentro da casa espírita. Sim. Quando eu fui ver, eu tava já, depois de tempo, trabalhando no passo espiritual, eu mergulhei mesmo, assim, sabe? E a partir daí eu comecei a parar de usar droga, meu. Porque eu comecei a ver que... Você não teve que ir pra uma clínica, não. Tratamento. Precisou... O seu tratamento foi espiritual. É isso que eu te falo, foi espiritual. Foi espiritual. Eu comecei a entender o processo da vida. Eu comecei a ver a vida com outro horizonte, com outra amplitude. Comecei a ver que a vida não era só isso aqui, que tudo tinha uma consequência e que para as coisas mudarem ao meu redor, eu precisava mudar. Coisas que a gente escuta por aí, que parece clichê, mas que se a gente colocar em prática, realmente acontece. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teve... Enfim, essa iluminação, essa bênção, essa visão, tá? Da sua vida e do que você tinha que fazer, o que é uma coisa maravilhosa. Me arrepia falar nisso. Por que você acha que tantas pessoas não conseguem largar e não têm essa visão? Porque, na verdade, o que você está me dizendo é que a sua orientação foi o amor. Sim. Foi o amor pela Adriele. Sim. Tá? Não foi o amor pela sua mãe, porque sua mãe também provavelmente sofria e também queria que você parasse com isso, tá? Por que outras pessoas que têm apoio de família, porque eu não estou nem falando alguém que realmente não tem apoio de ninguém, que aí fica difícil, porque é muito difícil a gente ser feliz sozinho, já tem uma música que diz isso, tá? Sim, eu entendi o que você quer dizer. Por que tantas pessoas não conseguem largar? Então, Rita, é bem confuso, né? Porque se arruinam a vida. Ó, pra você ver, olha o que eu fiz. Eu comecei eu entrei no centro espírita, começou a dar certo pra mim. Eu comecei a frequentar, a trabalhar lá dentro e as coisas começaram a mudar pra mim. Qual foi o meu primeiro pensamento? Eu vou levar os meus amigos tudo pra cá, vou trazer meus amigos tudo pra cá.
né? Normalmente a gente escuta essas histórias dentro de igreja evangélica, né? A pessoa sai da droga, vai pra igreja e quer levar todo mundo pra igreja. Eu fiz o mesmo dentro do centro espírita. Sim. Porque eu queria ver meus amigos também parando de usar Claro, droga. o que foi né? bom pra você tinha que ser bom pra Só que, eles. eu consegui levar um ou outro, mas não ficou. Mas por que eu fiquei e eles não? É o que eu te pergunto. Né? É só pergunta. Aí eu levei essa pergunta pra dentro do centro espírita. Falei, por que meus amigos não estão ficando aqui? Por que eu não consegui? Por que pra mim deu certo pra eles não? A resposta foi simples. Cada um tem seu tempo. Né? Cada um tá num estágio evolutivo diferente, cada um tem um entendimento diferente, cada um tem uma bagagem diferente e cada um tem seu tempo. Se não for agora, pode ser depois, pode ser que não seja. Né? Eu tenho um casal de amigo meu que é fundador do Amor Exigente, que daqui a pouco eu falo desse grupo, lá dentro do Centro Espírita, que atende familiares de dependentes químicos, que eles começaram a frequentar um grupo onde eles moravam para ajudar o filho que estava na droga. Nesse mesmo tempo que eles estavam no grupo, o filho morreu. Eles largaram o grupo? Não, eles continuaram no grupo. Não deu certo com eles, mas eles viram com várias famílias dando certo. Né? Com vários outros filhos de outros pais e outras mães dando certo. Então a gente tem que ter esse pensamento. Deu certo pra mim, não deu certo pro outro. Não tem problema, vou continuar fazendo meu trabalho até que pode ser que mude. Eu entendo isso e concordo, porque você tem uma evolução espiritual, uma evolução natural que você tem, que o espiritismo inclusive explica isso com propriedade, tá? Então, algumas pessoas não estão nesse nível de evolução ainda e elas têm que passar por aquela experiência física, material. Às vezes nem por conta do espiritismo, pode qualquer outra questão, Mas se a gente né? for, a minha questão é assim, se a gente for só para esse lado, veja, é uma pergunta que surgiu na minha cabeça agora, Neto. O que acontece é que a gente vai dizer, bom, então não vou me esforçar mais porque o cara não tá ainda no ponto. É uma coisa que eu te falei no carro, vou falar aqui para quem tá acompanhando. Só existe um jeito da pessoa parar de usar droga, que é a pessoa querer parar. Né? Se a pessoa não tiver a vontade, é o primeiro passo que a gente escuta nos grupos, né? Reconhecer a sua impotência diante do vício. Reconhecer que eu sou doente. Enquanto eu não reconhecer que eu sou doente, enquanto eu não reconhecer que sozinho eu não vou conseguir, enquanto eu não tiver esse reconhecimento da minha própria personalidade, da minha própria doença, não adianta, pode vir Jesus Cristo aqui na Terra, cara, pode vir, não vai adiantar. A pessoa tem que enxergar. Eu enxerguei pra sair, eu enxerguei que era doente, eu precisei do que... Foi a minha ex-namorada que me salvou? Não. Foi a religião? Não. Eles foram instrumentos, estruturas que eu tive, família, minha mãe. Depois eu fui reconhecer o amor que minha mãe sempre teve por mim. Na época eu não reconhecia, mas a minha mãe também me ajudou demais, minha família de maneira geral. Então, sozinho a gente não consegue. Então, mas quando eu quero, o entorno ajuda. Mas eu preciso querer. E o que aconteceu com os amigos da droga? Olha, perdi muitos, né? Muitos não chegaram a 22, 23 anos. Eu tenho 2 tatuagens aqui no braço, feita por um rapaz que morreu por conta da droga. Morreu com 18, 19 anos, a mulher dele estava grávida. Não, morreu assassinado. Ele era traficante, morreu assassinado. Uma coisa... a base está na droga, né? Um dos problemas da droga é a marginalização que vem junto com ela. Então, muito assim... Você é a favor da legalização da droga? De cobrar e tudo? Aí é uma pergunta complexa. Olha, Rita, eu não sei te responder. Eu não tenho uma opinião formada se eu sou a favor ou contra. Eu sou a favor da gente discutir, trazer pessoas, né, que entendem de leis, para a gente pegar exemplos de outros países, para a gente discutir. O que eu sou a favor, que eu posso te falar de imediato para você, é da descriminalização. Eu acho que o dependente químico não tem que ser tratado como criminoso. Ele tem que ser tratado como doente. Aí, a partir desse ponto, a gente começa a debater os outros, né? Mas não é o que eles fazem hoje? Eles só prendem o traficante ou não? Eles prendem o dependente? Ele pega... O dependente é visto ainda pelo governo, pelo Estado, como marginal, como criminoso. Você vê o dependente sendo tratado com segurança pública e não com saúde pública. Né? Então, a gente tem que ter um olhar diferente pro dependente químico, certeza. Né? Então, a gente pega da Cracolândia, para ser mais extremo, assim, ali não vai se resolver da noite pro dia. Agora, por que eles prendem, digamos, o dependente de drogas e não prendem um dependente de álcool? Porque o dependente de álcool, que infelizmente... porque o álcool é a droga lícita, né? O dependente de crack, de cocaína, tá andando com uma substância que é proibida, então é por isso. Faz né? sentido. Agora, tanto o álcool faz bem mais estrago que as outras drogas. Muito. Né? A gente banaliza muito o álcool, né? Mas o álcool faz um baita de um estrago. A indústria do álcool lucra com a morte, né? Lucra com... E aí, álcool a gente tá falando de tudo, desde a colheita da cana com trabalho escravo infantil até os problemas sociais que ele traz, né? Que nem diz um rap, né, que eu escuto muito, que é do Renan, une os amigos do bar e separa as famílias em casa.
né? Então o álcool é isso, né? E o álcool, Rita, é a droga mais difícil de largar, né? Porque para quem está nos ouvindo aí, a dependência química é uma doença biopsicossocial, então eu tenho e espiritual. Eu tenho que tratar desses 4 pontos, né? E o social, o que que é? É você deixar de frequentar os lugares que você frequentava. Poxa, eu consigo deixar de frequentar um local que vende cocaína, porque não é todo local que vende cocaína. Agora, e o álcool? Eu vou na padaria comprar o pão, tem uma garrafa ali de álcool. Vou na quitanda comprar uma fruta, tem um... Você tá entendendo? Todo lugar tem. Então, pro dependente, pro alcoólatra é muito mais difícil parar, por conta dessa facilidade que ele tem de encontrar. Ah, você tá assistindo um jogo de futebol, antes passa propaganda da cerveja, o cara, a rapaziada com a mulherada, feliz. Tá tomando Você cerveja. entendeu? Não mostra isso da cocaína nem da maconha. Então, tipo, isso são fatores que dificultam mais ainda a pessoa que é alcoólatra, né? Então as pessoas falam muito da maconha, porta de entrada. Porta de entrada é o álcool. Agora, pelo que você me conta, você, embora drogado, 7 anos, você tinha uma consciência das coisas. Eu tenho conhecidos drogados, tá? Que chegam na casa da família e não só roubam, que você não chegou a ter vontade, mas você não roubou. Leva a televisão, que rouba as joias da mãe que tá morrendo ali do lado da cama. Que faz uma sujeira mesmo, com fezes, com tudo na casa, tá? Por que algumas pessoas chegam a esse nível? É um nível que já é um nível, né, extremo, né? Pra chegar E ao é cocaína, ponto esse de... especificamente que eu tenho Sim, em mente, a gente fala... cocaína. O crack é pior que a cocaína, no sentido de... ele arrasta mais fácil, ele te leva para o fundo do buraco mais rápido. A cocaína também leva, só que ela demora um pouco mais, entendeu? Mas a cocaína é uma droga pesadíssima. Ela só demora mais tempo, mas o efeito é tão devastador quanto o do crack. Então, para a pessoa chegar no nível igual esse que você falou, é porque já está muito tempo, deve estar muito tempo na droga, né? E são fases, né? É que nem eu falo, ninguém começa dependente químico. Eu não fumei meu primeiro baseado e falei, pô, sou dependente de maconha. Eu não cheirei minha primeira cocaína e falei, pô, sou dependente de cocaína. Muito pelo contrário, Eu comecei, eu paro quando eu quiser. eu comecei como todos começam, como usuário. Eu era um usuário de final de semana. Eu era um usuário de balada quando eu ia no Cotiano, quando eu ia no Caipirão, no Embu. Eu usava ali só no final de semana. Mas o negócio foi andando tanto, foi tomando tanto conta do meu corpo, do meu organismo e da minha mente, que chegou um momento que eu estava usando de segunda a segunda. Então já não era mais usuário. Não. Porque eu acordava, o primeiro pensamento não era fazer uma prece agradecendo por mais um dia, não. Eu tenho cocaína em casa? Se eu não tenho, eu vou buscar. Você cheirava todo dia? Todo dia, dentro de casa. Eu ia escovar o dente com cocaína no bolso. Às vezes minha avó, né, tava lá em casa e ia no banheiro, cheirava lá, saía do banheiro já daquele jeito. Ia pra rua e na rua encontrava os amigos, né? Aí pronto, aí já era. Aí tava sozinho em casa, às vezes os amigos iam tudo pra lá, terça pra quarta, de quarta pra quinta. Fazia churrasco no meio da semana, e bebia todo dia, e cheirava todo dia. Minha casa era um laboratório, né? Eu citei aqui, mas o pessoal ia lá em casa, o bonde é uns 9, 10 lá pra trabalhar droga lá dentro de casa. Como trabalhar a droga? Misturar? Levar parcelar, a cocaína, aquela colocar, derreter e embalar. Era um laboratóriozinho ali, funcionava como um mini laboratório ali. Os traficantes iam lá em casa pra fazer esse trabalho, pra já deixar tudo, porque eles não tinham local pra fazer. E eu deixava por quê? Porque eles iam me dar droga. Claro. Eu tô emprestando minha casa, pô. Então eles embalavam a droga ali, pá, e cocaína pra tudo quanto é lado. Você deu muita sorte, cara. Você deu muita... A polícia já invadiu minha casa. É isso A que eu ia polícia dizer. invadiu a minha casa. Polícia, tudo. A polícia invadiu minha casa uma vez, sem mandado, sem nada. Eu tava na frente de casa com mais 2 colegas, conversando. Aí eu vi uma viatura da PM, Força Tática. Aí eu falei, rapaziada, vamos entrar que esses caras vão encher o saco aqui, né? Só que a gente entrou, só que eles viram a gente entrar. Acho que eles suspeitaram. Por que esses caras correram, né? Aí eu deixei o portão aberto. Aí falei, mas até então de boa. Aí a gente entrou, ficou na sala ali, eu e mais os 2 colegas conversando. Aí escutei um barulho no portão. Falei, peraí, rapaziada, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Aí fui no quarto, onde é o quarto do meu vô, né? E eu olhei na frestinha da janela, assim, 3 policiais entrando agachado e com a arma na mão. Aí eu voltei pra sala e falei, rapaziada, é o seguinte, os caras estão entrando, vamos manter a naturalidade. Mas aí. tinha droga com vocês? Então, tinha droga escondida em casa, só que na hora, nem, né? Falei, vamos, que seja o que Deus quiser. Meu, os caras meteu o pé na porta. Bum! E aí, por que vocês correram? Por que vocês correram? Falei, não, senhor, ninguém correu. Correram sim, que não sei o que, tá com droga? Não tô, não. Eles reviraram minha casa inteira, menos no local onde tava a droga.
Ainda bem. Ali tinha droga para os três assinar um tráfico. Tá. Né? Eu já me livrei disso. Eu fui. Nossa, meu, olha, uma vez eu fui detido. Já prescreveu. Eu fui detido com esse rapaz que fez a tatuagem em mim, que morreu. Fui detido com ele uma vez. E aí ele tava com uma blusa de um time lá da Quebrada, na época, era Só Quem É Futebol Clube, né? E na blusa, no peitoral aqui, tinha uma folha de maconha enorme. E aí os policiais enquadraram a gente, eu tava com baseado no bolso, ele achou, né? Aí você já vai pra delegacia. Eu falei, ô senhor, eu ia fumar um baseado ali só. Você tá querendo me enrolar, mano? Aí, olha dentro da viatura ali. Aí mostrou, tinha um torrão assim. Se você ficar me enrolando muito, eu vou forjar um 12, não sei, que é um tráfico, né? Aí eu fiquei quieto. Aí o Renan, finado Renan, esse rapaz que tava comigo, tava com essa blusa que eu te falei. Aí os caras falaram assim, você tá fazendo apologia às drogas, meu? Nós vamos te levar pra sua casa, você vai pegar uma outra roupa lá, que essa blusa vai ficar apreendida, né? Aí a gente entrou pra viatura. Aí na viatura, no chiqueirinho lá atrás na viatura, o Renan falou assim, Neto, reza pra ter alguém na minha casa. Porque se não tiver ninguém, os caras vão entrar. A primeira gaveta que eles abrirem vai ter arma e droga. Nós estamos ferrados. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Chegamos na casa dele, os caras chamando, o policial chamando, não saía ninguém. Eu comecei a suar ali, né? Lógico. Meu, Rita, foi Deus, cara. O tio dele chegando assim, ó, na rua. O que foi? Não, aconteceu isso. Os policiais explicaram o que tinha acontecido. Aí o tio dele entrou na casa, pegou uma outra roupa pra ele e a gente foi pra delegacia. Eu falei, Jesus do céu. Então, assim, foram episódios, tiveram outros também, que não tinha que acontecer mesmo, porque era pra ter acontecido coisa pior comigo, sabe? Tipo, Deus tava na minha vida em todo momento ali. Meu anjo da guarda é muito. O cara é bom, viu? Livro, cara. E, Neto, então agora vamos voltar lá pra tua biografia, tá? Deixa eu só ver se vamos ver se tem alguém comentando tem alguém aqui. novo aqui comentando? Vamos ver se tem alguém comentando novo aqui pra gente responder e tal. Não, o pessoal tá... Deixa eu ver aqui, atualizar. Bom, pessoal, se você quiser mandar pergunta, pode mandar, viu? Porque o meu celular eu não deixei. Vai lá, Ritinha, vamos lá. Então, voltando lá. Você, enfim, foi através da sua vontade, da sua força, do seu amor, do espiritismo, ou seja, espiritual. E você tinha uma índole e foi o seu momento também, porque é isso que você falou. Tem gente que não chegou no momento ainda. Aí conta pra gente. Aí o que você foi fazer? Você foi trabalhar em quê? Você foi fazer faculdade? Aí como você se envolveu para ajudar as pessoas, como você faz? Fala do rap, fala da poesia, fala das palestras. Neto, eu sou sua fã. Rita, eu tenho uma personalidade, uma característica dentro da minha personalidade que é a intensidade. Eu sou intenso em tudo, né? Em tudo que eu faço, em coisa ruim e coisa boa. Que nem na droga. Na droga eu era intenso. Tanto é que eu comecei a cheirar cocaína, eu queria ser o mais viciado do que todo mundo. Se o meu amigo cheirou 5 papéis de cocaína, eu queria cheirar 7. Então eu sempre fui intenso, sabe? Em tudo. E quando eu parei de usar droga, eu fui... O que eu falei aqui agora, eu entrei pra religião, eu fui intenso em religião também. Tanto é que eu meio que, no início, eu substituí o vício. Eu larguei o vida da droga, mas viciei na religião. Aí depois que eu fui administrando isso. Legal, tá? Foi adequando. Foi isso. Deixando na proporção exata dentro da sua mais vida. leve, exatamente. Mas aí quando eu parei de usar droga, eu falei, eu preciso dar a volta por cima mesmo, né? Então eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. E no segundo ano da faculdade eu já estava trabalhando estagiando, né? Dentro de uma redação de um jornal de porte médio, que é o Brasil de Fato. Né? Um jornal alternativo, popular, super respeitado. E eu era o único aluno na época tinha 80 alunos na minha sala, depois foi diminuindo, como todo o do curso, né? Mas eu era o único que estava já trabalhando numa redação. Por quê? Porque eu jornalismo mesmo. Não, sim, mas aonde? Na Uninove, na Barra Funda. E ali eu já comecei a gostar, sabe? Tipo, eu sempre gostei de escrever. Na época de escola, redação, a professora falava 30, lembra do 30 linhas? Fazia 60, 70. Então eu sempre gostei. Quando eu fazia Enem, o que me salvava era mais a redação, sabe? Eu sempre gostei de escrever. Porque eu comecei a escrever rap, comecei a escrever poesia com 15, 14 anos. Né? E a droga te ajudava a escrever? Então, menina, eu escrevia... Porque isso é uma coisa que a gente ouve muito de artistas, às vezes. Não me ajudava não, mas o que acontecia era o seguinte, quando eu comecei a cantar rap, dentro da igreja evangélica, na Renascer. Fiquei 3 anos lá.
E só que ali eu não tava na igreja, pela religião, mas porque acabava o culto, tinha ensaio, né? Eu ficava ali pra terminar logo o culto pra ficar no ensaio. Eu era moleque, tipo, minha cabeça tava voltada pra música, né? Claro. E ali eu fiquei na igreja, eu participei de um grupo lá de rap chamado Três Elementos na época. Só que na igreja eu era uma pessoa, fora eu tava com os meus amigos já também, usando droga e tal, mas não era tão pesado, eu tava na fase do usuário ainda, né? E ali eu comecei, lógico, tava dentro da igreja, qual que era o conteúdo das minhas músicas? Religiosas. Falava de Deus, de fé e tal. Quando eu saí da igreja e comecei a entrar de vez vamos colocar aqui no mundão, né? Na realidade do mundão, foi onde eu formei o meu primeiro grupo de rap, que é o Influência Positiva, que eu citei aqui. Era a formação dos meus amigos do bairro. E ali a gente começava a cantar aquilo que a gente vivia. Então eu citava, não falava que eu sou o drogado, não falava isso, né? Mas eu citava os rolês que a gente fazia, né? Citava o dia a dia da vila, como que era e tal. Então eu escrevia muito de acordo com a minha realidade, né? Vamos avançar. Quando eu saí da droga, estava já dentro da doutrina espírita e tal, obviamente que o meu conteúdo voltou para a espiritualidade. Eu parei de escrever, eu mudei o formato. Sim. Então a música, ela sempre acompanhou a minha vida. O meu estilo de vida, onde que eu tava naquele momento, Quer né? dar uma canjinha pra gente? Bora. Posso ser uma poesia? Pode, eu tenho uma poesia. por favor. Eu tenho uma poesia que ela se chama O Amanhã Talvez Não Venha. E só a frase já traz uma reflexão, né? Eu costumo dizer que a gente tem que fazer hoje o que der pra fazer hoje. Que a gente tá conversando aqui hoje. Amanhã você sabe se vai estar aqui? Eu não sei. Não, Eu quero que ninguém você sabe. esteja, eu quero estar também. Porém, a gente não sabe. Então eu sempre falo pras pessoas, olha, se tem alguma divergência com alguém, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, peça perdão. Tenta se reconciliar, porque você não sabe se a pessoa vai estar aqui. Claro. Já pensou seu pai, sua mãe partir e ele for embora e você não ter dialogado com ele, se entendido com ele, a dor que fica deve ser muito grande. Então, muito grande. a gente falou, amanhã talvez não venha. Então é assim, ó. O amanhã talvez não venha. Tudo é incerto. Aproveite o momento e abrace quem está perto. Quem está do seu lado, preparado para o combate, quem nasceu para vencer, sequer pense em empate. Erga a cabeça e veja o dia nascer. Cada dia que amanhece é uma chance que você vai ter. Cada anoitecer é um momento para pensar no que você fez e deixou de realizar. Se prepare para chorar, se prepare para sorrir, se prepare para o agora e para o que está por vir. O mal só existe quando o bem está ausente. O corpo fica fraco quando a alma está doente. Não entre em conflito com a sua disposição, haja com a mente e não somente o coração. Saia do sofrimento e siga a vida sempre em frente. O amanhã talvez não venha. Faça valer o seu presente. Se tiver que amar, então ame hoje. Se tiver que sorrir, então sorria agora. Se tiver que lutar, então lute hoje, porque ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Nossa, não, tô sem palavras. Lindíssima. Olha que eu gosto de poesia, tá? Lindíssima. Eu tenho um livro, eu falei pra você, né? Eu tenho um livro, eu lancei em 2018. Eu quero um exemplar. Eu não trouxe, hoje eu saí com pressa de casa. Chama Cartas de um Náufrago. O nome do livro. Tá. É uma coletânea que eu tenho, né? O pessoal perguntou, Neto, como é que foi a ideia de você escrever um livro? Eu nunca tive ideia de escrever um livro. Na verdade, eu sempre compus músicas e poemas, né? E você compõe a letra. a letra, é. Aí, a maioria eu usei pra fazer rap, né? Eu musicalizei, Tá. né? Mas muita coisa ficou arquivada, Nossa, Neto, tal. lindíssimo, lindo. Aí o que eu fiz, Rita? Eu peguei o que tava salvo no meu computador, ali numas pastinhas, e eu formei o livro. Ele é bem no ritmo de rap. Porque ele tem versos brancos, mas ele rima também. É engraçado você falar isso, porque quando eu lancei o livro, tem um pessoal que falou assim, que comprou o livro, né? Falou, Neto, é legal demais seu livro, porque eu li e balançando a cabeça. Mas Por conta ele do tem ritmo. uma cadência de rap, tá? É. E ele não é nem ele não tem só versos brancos, ele tem vários versos que não tem rima, que chama verso branco. Sim, sim. Mas ele tem rima no final de cada estrofe, Sim, digamos sim, assim, tá? é um formato que eu não É um sei. formato muito legal. Que eu uso muito bastante, legal. Eu tenho várias composições, hoje eu uso rap não pra show, tá? Se chamar pra fazer show a gente faz também, mas eu uso mais pra fazer palestra e atividades pedagógicas com o rap. Eu descobri isso em 2015, 2016, quando eu trabalhei em diversos projetos sociais, escolas públicas de Cotia, usando o rap como oficina. Né? Tanto é que o rap significa ritmo and poesia, né? Ritmo e poesia. Aí eu ressignifiquei, coloquei
ritmo alternativo pedagógico. Tá. Né? Eu estudei Paulo Freire para pegar um pouco da questão da alfabetização, que eu trabalhei com criança em idade de alfabetização, né? E eu misturei Paulo Quando Freire. você fala, eu trabalhei com criança, você... Eu fui um numa pedagogo ali na escola? prática ali. É a escola do Escola do estadual, municipal. Eu trabalhei na Escola Municipal do Engenho, no projeto Mais Os caras Educação. te contratavam Sim, era um pra- projeto social chamado Projeto Mais Educação, que era um projeto na época do governo Dilma, era um projeto do governo federal. Tá. E passado para as escolas municipais. Tinha uma verba, tudo, né? E aí era um projeto com oficinas. Tinha oficina de um monte de oficina de música, de jardinagem, um monte de coisa, né? E eu trabalhava com oficina de rap. Trabalhei no Engenho e trabalhei muito tempo na Escola Samuel Silva Filho, no Mirante da Mata. Ali foi o meu ninho ali, onde eu, nossa, ali foi muito bom, ali foi uma experiência muito legal. Cheguei a gravar um clipe dentro da escola, tem na internet. Quem quiser procurar, tá lá, Influência Positiva, que era o nome do grupo ainda na época, né? Chama Missão Continua. Eu fiz o clipe com a molecada da escola, dentro da escola. Cara, como é que hoje você dá conta de tantas áreas onde você está envolvido? Porque você tem um emprego, você é jornalista O meu ganha-pão hoje é o jornal. do Cotia, Isso, tá? é. Ou seja, você tem que estar em todos os eventos de Cotia e você tem estado e dado uma Sim. informação atualizada muito boa pra gente. Eu sei porque eu recebo as suas atualizações. Você dá palestras, que eu sei. Sim. Você trabalha em grupos de aconselhamento. Você faz alguma coisa no centro espírita? Você vai com frequência? Eu estava indo. A pandemia deu uma quebrada nisso. Eu estava indo com frequência, eu estava trabalhando Tinha horário dentro. de passe, Tinha tudo? tudo, trabalhava dentro de grupos mediúnicos e tudo mais, né? Também ia como frequentador, tem hora que a gente precisa receber e não só doar, né? Claro. Então só que agora aí a pandemia veio, tal, não sei o que, eu voltei, depois me afastei de novo. Hoje me encontro afastado, mas com o pensamento de retornar primeiro para receber as energias e para depois voltar a me enquadrar em algum trabalho lá dentro, porque eu sinto muita falta. E como é que você divide teu tempo nisso? Porque, assim, agora pelo menos no rap você tá, nas palestras você deve estar, esses grupos de apoio, não sei. Como é que você divide teu tempo hoje? O que você faz hoje? A maior parte do meu tempo é pro trabalho, né? Pro jornal, que é o meu ganha-pão, né? A minha fonte de renda. Então, aí eu encontro outros horários para poder... que nem eu termino de trabalhar umas 6, 7 horas da noite. Depois das 7, quando eu não tô com a minha filha em casa, que eu sou separado da mãe dela, né? Eu aproveito e foco no trabalho da arte. Eu monto palestra, eu ensaio minhas músicas, eu componho. E aí, final de semana, quando eu tô livre, assim, eu busco ir pro estúdio, gravar alguma coisa. E as atividades nas escolas, elas acontecem em dias de semana, mas aí não é todo dia, não é toda semana, é mais esporádico. Eu consigo me organizar. Eu falo pro meu chefe é sempre muito compreensivo, né? Se for uma quarta-feira de dia, ele fala, não, Neto, vai lá. Tipo, ele sabe do meu trabalho, claro. né? Ele é super compreensivo. Então, eu tenho mas essa flexibilidade. Também o gás que você deu pro jornal não é fácil, hein? Vai fazer 2 anos agora do Cotia e Cia. Passei por outros jornais de E Cotia. o Cotia e Cia cresceu muito com a sua presença. Eu dou minha vida ali, sabe? Me dedico muito. É que eu te falei, eu me dedico em não conhecia o tudo. Cotia e Cia antes de você entrar, Ah. tá? Eu não conhecia. Eu me dedico bastante, assim como eu me dedico pra música, assim como eu me dedico pra essa questão de palestra sobre dependência química que eu também faço. Eu sou intenso em tudo, meu. Não, e é maravilhoso. Sabe, eu acho tão bom a gente conversar com pessoas que são gente. Você é gente, antes de qualquer outra coisa. Então, você tem seus altos e baixos, como todos nós temos. Eu acho que isso é uma coisa importante pra gente dizer. Aquela história que você falou, que nunca é tarde pra gente começar ter um novo início, né? Exato. E assim, eu também tenho uma outra coisa que é uma frase de Shakespeare. Há muito mais entre o céu e a terra Sim. do que pode imaginar nossa vã filosofia. Exato. Então, por que você saiu? Por que outros não saem? Exato. Por que você é como você é? Porque o espiritismo tem essa força e é real, gente. É real. Todos esses que a gente chama de fenômenos são reais. E sabe o que é legal? Sabe uma coisa que eu gosto muito do espiritismo? É que ele não fala pra você assim, é assim e ponto final. Exatamente. Né? Ele te deixa questionar. Tanto é que a gente tem um termo que a gente usa, fé raciocinada, né? Isso faz sentido? O Kardec, né, que é o codificador da doutrina, ele tem uma frase que é genial. Ele fala assim, se um dia a ciência provar o que o espiritismo não provou, fique com a ciência.
Você quer o quê? Porque tudo é provado, né? Então, quer dizer, isso me deixou muito tranquilo, porque hoje eu sou um questionador, sou jornalista. E eu tô numa religião que permite o questionamento. Então tá tudo, né? Mas você sabe que essa questão da ciência que você falou, eu acho muito interessante, porque eu tenho um modo de pensar que eu acho assim. Vamos dizer que o conhecimento humano seja uma circunferência. Uma circunferência de 360 graus. Lá nos primórdios da antiguidade, assim, tipo, dos 360 graus, o homem conhecia 5 graus, tá? Na medida que ele... Então, por exemplo, se ele via um fogo, aquilo para ele era um mistério. Sim, sim. No momento em que ele foi descobrindo o que é o fogo, ele foi descobrindo e coisas que eram mistérios ou eram sobrenaturais passaram a ser ciência. Exato. Aí você vê é legal você falar Idade isso aí. Média, tá? Então, digamos assim, o conhecimento humano foi crescendo, né? Exato. Foi tomando... Então, hoje, sei lá, talvez a gente tenha 180 graus de conhecimento humano. Ou seja, metade a gente conhece e metade a gente ainda desconhece. É legal você falar isso, porque dentro da doutrina a gente ouve uma coisa assim, que não existe o sobrenatural. O que é pra gente sobrenatural que a gente ainda não conhece. Exatamente. Né? Só que assim, a cabeça, sabe, acho que quando eu cheirei coca, não cheiro, mas acho que isso veio assim, no momento que eu tinha uma alucinação. De que no momento em que o homem tiver o conhecimento total, acaba o mundo. É verdade. É uma coisa maluca. A gente entrou agora num papo altamente filosófico. Não, né? e assim, são 5 livros que tem de base da codificação da doutrina espírita. Um deles é o Livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e resposta, né? O Kardec questionava e a espiritualidade superior, através dos médios, respondia. E a primeira pergunta é: o que é Deus? Nossa. Eles respondem que é a causa de todas as coisas, inteligência suprema. Só que daí o Kardec ele vai tentando aprofundar. Chega uma hora que a espiritualidade responde: não é dado ao vosso conhecimento ainda. Exatamente. E não só essa, mas outras dezenas de perguntas não são respondidas porque a gente ainda é muito pequeno. É a mesma coisa que ele ensinar tabuada para minha filha que tem 6 anos. Quer dizer, explicar para criança de 3 anos tabela que ela não periódica, pode crescer, que ela não pode exato. correr para atravessar a rua quando vem carro. Exato. Só isso que é uma coisa não que... dá para ensinar fórmula de Bhaskara para minha filha. Não. Ela não vai, então a gente tá numa idade espiritual que ainda é muito pequenininha. Você falou, mas a gente evoluímos. Vamos continuar. Mas ainda pro tempo, ainda é muito pouquinho. Então a gente tem que aprender muito. Eu costumo dizer, eu tô aprendendo a aprender ainda. Cada dia se desmistifica uma coisa. A velocidade também do nosso aprendizado, nos tempos atuais, é muito grande. Eu, como tenho um pouco mais de idade, Neto, eu me lembro das coisas que mudaram ao longo da minha vida. Quando eu era adolescente, não existia fax, não existia telefone sem fio, não existia secretária eletrônica, celular nem se fala, computador nem se fala. Posso fazer pegar esse gancho, Pode, fazer uma fala e fazer uma poesia depois? Por favor. Eu acho que assim, o avanço tecnológico, a evolução, tudo mais. Mas o que a gente precisa evoluir e aprimorar e melhorar é o amor. A gente tem que melhorar o amor a nós mesmos, né? Que a gente tem que amar a nós mesmos, aceitar do jeito que a gente é, e o que é aquilo que incomoda, lutar para mudar. A guerra interna é a pior guerra, é a mais difícil. O mal para combater o mais difícil é o nosso próprio mal. Então, assim, a gente precisa aprender a ter essa consciência interior e também ao próximo. E tem uma poesia minha que eu chamo de Sinal Verde, que ela fala assim, ó: tá parado, ninguém anda pra frente, ninguém olha pro lado, ninguém se sente gente. Acostumados com a dor extrema, se a vida fosse filme, solidão seria o tema. O mundo te algema para que você não sinta, para que tua alma de paz seja faminta. Alegria sendo extinta, jovem que não chega aos 30, compor sobre a dor, pra caneta falta tinta. Falta esperança, falta foco, falta virtude, falta confiança em Deus que tá na plenitude. Então não fica aí parado, tome atitude. Pois para tudo mudar é necessário que você mude. Então me escute, não aperte o mute. A vida já é curta, então não a encurte. A estrada é livre para trafegarmos, mas o sinal só abre quando nos amarmos. Nossa, não tenho o que dizer, cara, não tenho o que dizer. E é isso, sabe? O sinal vai abrir, o verdinho, pra gente, quando a gente começar a se amar. Isso tá no seu livro? Tá no meu livro. Eu preciso do seu livro. Quanto custa? Não, depois a gente vê isso aí, fica tranquilo. Entendeu, Rita? Então essa poesia veio a calhar com o assunto porque é isso, sabe? A gente precisa começar a se amar mais, Você é né? feliz?
Eu sou feliz. Eu tenho meus momentos, meus altos e baixos, né? Faço terapia, acho que é muito importante eu falar disso aqui também. Gente, terapia não é pra coisa de doido, não. Não. Isso aí é um pensamento lá do passado. Façam terapia, me ajuda muito. Tô há 2 anos fazendo. Descobri que eu tenho vários BO ainda pra resolver. Eu tenho mais que o dobro da tua idade, eu tenho um monte de Se eu BO. soubesse que era tão bom, eu teria feito lá atrás quando eu parei de usar droga. Mas porque eu parei com a química, mas não sei, eu não falei isso, é importante falar. Não existe cura pra dependência química. Você tem vontade de cheirar? Não tenho mais. Mas não existe cura. Não é porque eu não tenho vontade que eu tô curado. O tratamento é pra vida inteira. A OMS classifica a dependência química como uma doença incurável, progressiva e fatal. Então, assim, não existe cura. Tô curado. Não, porque se eu ficar invigilante com o meu pensamento, se eu falar assim, é só uma coquinha que eu vou cheirar, eu tenho uma recaída. Porque tá adormecida a doença dentro de mim. Se eu não vigiar, por isso que Jesus falava, né? O mestre falava, orai e vigiai. Olha que interessante. São 2 palavras, mas que é muito pesada. Orai. Tô em prece, tô em meditação comigo mesmo e com o mundo. E vigiai. Vigiai por quê? Porque o nosso pensamento não para. E a gente não está sozinho, a gente está acompanhado. Você pode classificar como anjo, como mentor, como demônio, como espírito. Não importa, mas a gente está acompanhado. E ali, ó, o nosso pensamento está conectado com outros vários. Então a gente tem que vigiar o que é meu e o que não é. Se eu sair de casa numa boa, no bom humor, tal, voltei para casa agressivo, mudar. Peraí, não é meu. Nós somos esponjas, nós absorvemos o sentimento do outro também. Então a gente tem que vigiar o que é meu e o que não é meu, eu deixo pra lá. Dentro do meu trabalho eu tenho muita dificuldade às vezes com isso, porque às vezes eu vou aconteceu agora, do menino que morreu na Raposo, que o caminhão tombou em cima dele, ele morreu ontem, ficou uma semana na UTI do hospital de Cotia. Pô, falar com a mãe é difícil. Oi? Dói, só que ali eu tô como um profissional. Só que você sabe, tipo, eu sou humano, poxa, eu me emociono também ao falar com ela. Claro. Então, assim, mas a gente tem que saber, eu não posso ficar me afundar na tristeza porque eu tenho que ajudar, fazer uma oração por ela, ajudar, e falar, tô aqui, sou solidário, mas eu não posso sentir a dor do outro, porque senão eu já tenho as minhas, aí eu vou ficar sobrecarregado e não vou aguentar. Meu Deus. É difícil essas Neto, coisas. eu vou falar uma coisa pra você. Quando é que você volta? Muito gostoso o papo, né, Rita? Nossa, é legal. Nossa, a hora que você me chamar. Tô assim, tipo, encantada. E assim, a gente tem tanto mais coisa pra falar. Tem bastante coisa. Nós Nossa. estamos falando aqui há 1 hora, cara. Há 1 hora e eu. Parece que foram 15 minutos. Mas o papo é assim que é gostoso, né? Mais informal, mais descontraído, né? Eu assim, tipo, gosto de trazer as pessoas que eu posso conversar na liberdade mesmo. Por isso que às vezes a pessoa fala, o que você vai perguntar? Não importa, a gente vai bater papo. Posso falar isso? Você pode falar o que você quiser, sabe? Não tem limite aqui. Aí, estão me falando aqui no WhatsApp, deixa eu ver. A Lília, advogada. Ela, deixa eu ler aqui a mensagem. Ô, Lília, eu vou ler aqui, ó. Ela colocou orgulho de vocês dois. Amo essa Ritinha. Minha vitamina R. Ela sempre disse isso. Aí ela colocou, Neto, publica outro poema hoje, poxa. Vou publicar, pode deixar. Eu fiquei na pandemia, eu fiquei meio desanimadão com essa parte. A gente tem isso, né? Essa pandemia pegou a gente, pegou o mundo. Aí eu fiquei parado. Rita, eu tô retomando meu trabalho com palestra agora. Eu vou fazer no final de setembro 2 palestras. Acho que uma é no São Joaquim 2, na escola, onde eu estudei. E uma no Objetivo. Vou confirmar, no Objetivo. Eu tô com um novo tema. Minha palestra se chama Entre Rascunhos e Vivências, é o título. Nossa. E o subtítulo é A Vida Escrita em Versos de Superação. Neto, maravilha. Até a maneira como você coloca as palavras, ela é filosófica e poética junto. E assim, na palestra eu me apresento, a minha palestra ela é uma mistura de fala, o rap e poesia. Então, é uma palestra que não, eu deixo ela leve, sabe? Você não fico só falando. Sozinho. Eu e meu pendrive e minha caixa de som. Tá. E o meu microfone. Quando a escola não tem, eu levo. O Objetivo acho que vai ter, não sei, tá? Não, a gente leva. Não, mas se não tiver, a gente faz no gogó também. Não tem tempo ruim, não. Mas, cara, a gente precisa combinar pra você voltar, tá? Vamos fazer. Eu sei que a Duda vai querer também que você volte. Agora, Duda já aprendeu tudo, né, Duda? Duda é nossa super operadora aqui, nossa super operadora experiente. Não fica tranquila, tá? Então é isso. Eu queria que você fizesse a sua despedida, tá? E a gente depois vai combinar pra você voltar. Maravilha. Sem atrasos, pelo amor de Deus.
Bom, eu quero agradecer, Rita, você, a sua força de vontade, você é uma pessoa que me inspira muito, tá? Eu sou inspirado por pessoas ao meu redor e você é uma delas, né? A sua força de vontade, a sua luta, a sua batalha, né? Eu te acompanho desde o Mulher Ação, foi onde a gente meio que se conheceu aí e tal. Não só você, mas como a Silvana, a Cris, a Carolina Rubinato, todo o time. O time de vocês é muito, muito bonito, sabe? É muito. Me motiva muito, me inspira muito. Agora, acho que sábado agora é aniversário da UD. Da UD é o que eu não tenho muita amizade, assim, né? Mas ela foi no sarau. A gente fazia o sarau na garagem da minha mãe. Você não chegou aí no sarau, não? Não, né? você não me convidou? Durou 5 anos o sarau, poxa. A gente tirava os carros da garagem e colocava poesia lá dentro. As meninas todas foram já. Enfim, aí eu. Bom, quero agradecer mesmo as pessoas que nos acompanharam aí, eu não vou lembrar agora o nome de todas elas, agradecer ao grupo Mães e Pais que Lutam, que são mães e familiares Vamos lá, Michele. de crianças com autismo. É um assunto que eu tô aprendendo muito com as mães e com os pais, né? E eu tô gostando muito desse novo mundo, eu gosto de conhecer coisas novas, né? Me aprofundar em questões que eu não conheço, então esse pessoal tá me ensinando muito. Agradecer a eles aí pela companhia e agradecer aos meus amigos aí, minha família e todos os seus ouvintes aí, os que vão ouvir ainda. A internet é legal por causa disso aí, né? Quem perdeu não perde, né? Olha, vai ficar salvo para sempre. Eu quero agradecer a todas essas pessoas que ele agradeceu, mas eu quero agradecer em especial a você, tá? Obrigado. Porque você abriu, assim, tipo, eu já te admirava, te conhecia um pouco, não muito, né? A gente não tem aquela proximidade, mas passei a te admirar mais ainda, te admirar, te respeitar e te amar. Tá? Então eu agradeço muito a tua presença. A gente vai combinar outras vezes. Vamos. E agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de esperar o nosso atraso, o nosso amadorismo. Mas a gente vai continuar tentando e um dia a gente vai ser quase perfeito. Perfeito não, porque aí morre, tá? Um grande abraço para vocês. Me permite terminar com um poema que escrevi. Lógico, então eu vou dar meu sábado. boa noite e vou deixar a finalização com o nosso amigo Neto. Boa Porque noite, eu falei minha aqui gente. de terapia e eu escrevi um poema, um rap, né? Com o tema terapia. Eu vou ler porque eu escrevi sábado. Manda bala. A cada passo dado me conheço mais um pouco. Olho para fora e para dentro do meu corpo. O que me deixa louco, o que me deixa zen. O que me deixa aflito e o que me faz bem. Volto para trás sempre que for necessário. Voltar não é sinônimo de ser retardatário. E sim significa que você está evoluindo. Reconhecer os erros é o primeiro passo. Eu sigo. Sempre adiante e de cabeça erguida. Atento com tudo, olhando para as feridas. Que até cicatrizaram, mas deixaram sequelas. Você sente lá na alma. O corpo até gela. Só que nesse processo é importante ver a dor. Sinalizar que ela existe e vencê-la com amor. Amor a si próprio. Sua própria companhia. Esse é o princípio da chamada terapia. O barato é louco e o processo é demorado. Para se reconhecer tem que voltar para o passado, lembrar da sua infância e de sua família, de tudo que viveu e de suas companhias. Quem eu sou agora? Quem agora eu sou? Você é o resultado de tudo que passou. E tudo que virá será semeado agora. Olhe para dentro antes de plantar lá fora. O plantio é livre e a colheita obrigatória. Não repita os mesmos erros que cometeu outrora. O tempo é aliado, você não está sozinho. Mas eu tô ligado quanto dói pisar no espinho. Cada um tem suas dores, suas fragilidades. Não minta pra você, assuma sua identidade. Chore, expulse a tristeza e depois volte a sorrir. Encontrar o equilíbrio é a terapia do existir. Boa noite. Equilíbrio sempre. Depois dessa, eu só posso dizer pra Obrigado. vocês. Obrigado, boa Duda. Noite. Valeu. Obrigada.